Olá, tudo bem? Paz e graça. Mais uma vez comentando essa série da volta de Jesus, do juízo final, da escatologia. Nós vamos falar de um estudo de visões e posições ou interpretações hermenêuticas e exegéticas, visões apocalípticas e escatológicas acerca do fim, finais dos tempos, a volta de Jesus, o anticristo, o 666, as duas bestas que sobe da terra, que sobe do mar, o anticristo, o falso profeta, o milênio em si. Os pré-milenistas acreditam que os 1000 anos do reinado de Cristo serão subsequentes à segunda vinda, descrita no livro do Apocalipse, capítulo 19, versos 11 a 21. Depois da segunda vinda, o diabo, Satanás, ele será amarrado, e Cristo dará início a um longo período de paz e prosperidade econômica, justiça social na terra. Alguns pré-milenistas acreditam que os 1000 anos são um período literal, cumprirá, os 1000 anos serão cumpridos literalmente, enquanto outros acreditam e consideram o número simbólico ou metafórico representativo, referente a um período extremamente longo. E alguns acreditam que a ressurreição dos ímpios e daqueles que estiverem vivos serão transformados, corpos gloriosos, semelhantes ao corpo de Cristo. E no final desse período ocorrerá o julgamento, que chama o trono, grande trono branco do Bema, e os vivos e os mortos serão julgados. E Satanás, no entanto, o pré-milenismo reformado, deve ser distinguido do pré-milenismo dispensacionalista tradicional e ortodoxo, popular da atualidade, que acrescenta a essa visão característica com um arrebatamento da igreja antes do período chamado tribulação, de 7 anos, descrito no livro de Daniel, Ezequiel, Amós, Joel, Isaías, Malaquias e o próprio Apocalipse. Durante ou depois de um período de 7 anos de tribulação, perseguição à igreja, os crentes que ficaram anterior ao reinado milenar de Cristo. Os pós-milenistas, no entanto, acreditam que o reino de Cristo e a igreja passarão por um período de maior expansão na terra, ou seja, uma visão otimista que com o avanço do evangelho, com a pregação do evangelho, da palavra de Deus, as missões, os missionários, a pregação do evangelho, o mundo será justificado, o mundo será santificado e melhorará à medida que o reino avançar, a igreja avança e Cristo reina juntamente com eles. Alguns entendem que os 1000 anos, como um período final do triunfo, a guerra, o conflito entre o mal, o diabo, Satanás, e o bem, as forças do reino de Deus. Depois,
da propagação do Evangelho, descrita no capítulo 19 de Apocalipse, outros pós-milenistas concordam com os amilenistas, identificando um período que começou na ressurreição de Cristo e terminará com a sua volta, o segundo advento, a segunda vinda, ou a chamada parousia ou vinda de Cristo. Os amilenistas, que é outra escola escatológica, amilenistas, consideram o milênio uma imagem do reinado presente de Cristo e dos crentes no céu, análogo a Apocalipse 6, versículos 9 e 10, e do início do domínio de Cristo sobre toda a terra, muito especialmente por meio da igreja, ou seja, a igreja reina, o reino de Deus reina, glorioso, majestoso, e Cristo reina juntamente com eles. A primeira ressurreição é a vida dos cristãos, ou seja, para os amilenistas, boa parte dos estudiosos da Bíblia, dos estudiosos da escatologia, ou seja, a doutrina da volta de Jesus, a doutrina do advento, do juízo final, eles acreditam que a ressurreição aí descrita no livro do Apocalipse, para os amilenistas seria equivalente à regeneração, ou seja, aquele que está morto no pecado adâmico, ele é vivificado em Cristo, regenerado, ou seja, espiritualmente já ocorreu a ressurreição para aqueles que são regenerados no Espírito Santo, segundo os amilenistas. Para eles, o novo nascimento ou a ressurreição é algo espiritual. Você lê em Romanos 6, de 8 a 11, Efésios 2, versículo 6 e Colossenses 3, versículos 1 e 4. Para os amilenistas, aqueles que acreditam que não existe um milênio literal na Terra, Satanás ele foi amarrado pelo triunfo de Cristo na sua crucificação e ressurreição. João 12, 31, Colossenses 2,15. Apesar de algumas variações quanto aos detalhes, grande parte dos amilenistas não adota uma visão específica dos últimos dias, ou seja, há variações e subdivisões no amilenismo. A situação da igreja poderá ou não ser mais favorável. O mal se fortalecerá ou enfraquecerá, de acordo com a visão amilenista. No final, porém, Cristo voltará glorioso e majestoso e recompensará, julgará a igreja, os vivos e os mortos, segundo as nossas boas e más ações. Segundo essa visão amilenista, escatológica, aí virá a era de ouro da igreja, ou era de ouro escatológica, era messiânica, últimos dias do juízo final. Aí será a consumação de todas as coisas, a consumação dos séculos, biblicamente e teologicamente falando. Aí virá a palavra do Apocalipse, novos céus e nova terra, e Cristo reinará junto com os seus remidos.